o processo de descoberta que eu fui fazendo, né? Eu acho que não sei se eu já contei, né? Em alguns ambientes eu já falei, algumas pessoas não sabem disso, mas eu tinha um projeto de me aposentar novo para estudar espiritismo, sabe, para me dedicar ao espiritismo. E eu consegui fazer isso aos 53 anos. Então, aos 53 anos eu pude me dedicar integralmente à Fraternidade Espírita, me dedicar mais à Federação Espírita, me dedicar à Associação de Pesquisas e, sobretudo, poder voltar a estudar espiritismo. Tá? Então eu voltei a estudar, porque eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitas questões não resolvidas, eu tinha muitas indagações. E aí eu fui mergulhar na primeira edição do Livro dos Espíritos, comparar com a segunda, fui ler a Revista Espírita, para ver como é que sai. Eu já tinha lido a Revista Espírita há muito tempo, e eu já sabia que Kardec fazia dela um campo de ensaio. Eu fui ver como é que ele fez esses ensaios, como é que ele foi aproveitando os textos. Eu fui analisar como que Kardec produziu o conhecimento espírita. E aí eu percebi muita coisa. Eu percebi muita coisa que até então eu não tinha parado para analisar. Eu percebi que o conceito de espíritos superiores, por exemplo, que Kardec usava, não tem nada a ver com o que nós usamos hoje. Kardec, para eles, espíritos superiores eram espíritos de pessoas moralmente superiores, no sentido assim, de pessoas equilibradas, maduras, responsáveis, respeitáveis, né, moralmente maduras, e que tivessem sabedoria, né, inteligência desenvolvida. Então seriam espíritos, pessoas intelectual e moralmente superiores à média da humanidade. Para ele era isso. E só. Não tinha nada dessa ideia que a gente criou de espíritos infalíveis, que detêm todo o conhecimento da realidade das coisas. Não tinha nada disso. Então, foi a gente que construiu essas figuras, né, esses mitos em torno dessas expressões, e passamos, então, a alimentar um ideário segundo o qual o espiritismo teria resposta para tudo, seria uma doutrina perfeita, né? E aí nada do que tem lá pode ser mudado, inclusive quando já está evidente que não pode ser aplicado nos dias de hoje. Eu brinco, as pessoas até hoje estão falando de magnetismo no meio espírita, gente. Essa palavra é do século XIX, ela já não faz o menor sentido nas nossas discussões de hoje, e a gente insiste em mantê-la. Então, daí foi que saiu o livro Contextualizando Kardec. A intenção dele era focar na obra kardeciana e dizer, olha, nós precisamos fazer uma leitura de Kardec que seja historicamente situada, socialmente situada, entender que ele é um homem do século XIX, da Europa, de Paris, escrevendo de lá, tá? E que a gente não pode repetir o mesmo olhar e o mesmo raciocínio aqui no Brasil, no século XXI, em diversas circunstâncias que ele apresenta. É claro, os pilares estão ali colocados, a estrutura, o propósito está muito bem colocado por ele. Agora, a gente congelar o espiritismo no tempo e paralisar ele lá e dizer isso, é um equívoco muito grande da nossa parte, que não faz parte do projeto kardeciano, né? E aí, depois disso, vem o assunto mediunidade, que aí eu vou puxar, sim, de Kardec para cá, o que aconteceu, em particular o que aconteceu aqui no Brasil, e o mito que nós construímos em torno da mediunidade. E aí nós também construímos um bocado de mentiras em torno da mediunidade, que a palavra mentira ela é um pouco pesada, tá, gente? Não vou dizer que é mentira no sentido que a gente está acostumado, mas de não verdades. A gente acostumou a ver explicações simplificadas. Eu até brinco, eu digo isso no livro, né? Kardec teve 4 anos para estudar mediunidade, antes de publicar o Livro dos Médiuns. Querer que ele tenha contemplado tudo é loucura da nossa parte. É claro que ele não tinha condições de ver tudo em 4 anos, tá? Os pesquisadores que vêm depois dele, inclusive, apontam os pontos em que Kardec não conseguiu compreender a totalidade do fenômeno mediúnico. Então, aquela ideia de que o espírito toma a mão do médium e escreve, gente, as experiências posteriores jogaram isso por terra. Aquela ideia de que o Chico seria um médico mecânico perfeito e que ele poderia conversar com os outros escrevendo aqui sem perceber nada, sabe, e etc. Isso, e pensar que as obras dele tenham sido produzidas assim, isso é utopia, isso é equívoco, isso é ilusão, né? Os experimentos do Aksakoff, sabe, deixaram isso muito claro, isso não é possível. O Chico, nas obras que ele psicografa, ele participa sim, participa até conscientemente, e muita coisa a gente pôde perceber. Então, quando a gente foi entendendo que o processo mediúnico não é tão simples quanto a gente estava vendo, e que isso interfere na produção do conhecimento espírita, o Signatis gosta de dizer das verdades espíritas. Então, assim, quando a gente vai percebendo isso, eu digo, olha, a gente tem que compartilhar isso com as pessoas, porque é por alimentar ideias equivocadas
tão equivocadas que a gente acaba entrando por um caminho, portanto, de ilusão, de fanatismo religioso, de acreditar que um médium, quando diz, é porque ele está inspirado por um espírito, né? E eu entendo, e aí eu achei elementos, sabe, Fábio e Franco? Eu achei elementos históricos muito interessantes na própria fala do Chico, né? O Chico, ele pensava assim, ele dizia assim, olha, eu não posso dizer nada por mim mesmo, que quem me orienta é o Emmanuel. Tudo bem, o Chico dizer isso é uma coisa. Agora, nós deduzirmos disso, que tudo que o Chico fala é porque o Emmanuel pensa dessa maneira, a distância é muito grande, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que saber ler, inclusive a obra do Chico, contextualizadamente, né? A gente tem que entender, por exemplo, por que ele pega o Humberto de Campos, que era socialista enquanto político, enquanto encarnado aqui na Terra, e coloca ele escrevendo aquele finalzinho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, entregando ao capitalismo a responsabilidade pelo futuro da humanidade. Sabe, Humberto Campos jamais diria isso, ele era socialista, ele jamais diria isso. Ok, aí nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender que tem um processo mediúnico por trás e que a maneira como o Chico percebeu, tá? E aí ele bota no papel, de alguma maneira, também sob a influência dele, né? Dele, pessoa Chico, suas crenças, seu pensamento, o medo da União Soviética que estava sendo colocado, né, por alguns, tá? Então, tudo isso a gente tem que ver que comparece ali na obra, tá? Então, assim, sem compreender essas questões, a gente não caminha com segurança por esse terreno movediço dessa verdade abstrata e utópica que o Franco leu aí para nós. E na medida que a gente falta com a verdade, a gente patrocina a injustiça, que nem o Fábio lembrou. Então, eu penso que a gente está com o desafio, sabe, de verificar onde que esse nosso descuido com a verdade está nos levando a ser injustos de novo. E aí eu cito, por exemplo, Fábio, eu fiquei feliz com o lançamento do Livro dos Espíritos na edição antirracista, anteontem também, né? Porque eu acho que é uma sinalização forte para o movimento espírita, é uma sinalização forte, é uma provocação assim, visceral para o movimento espírita, para dizer, gente, abramos os olhos, tem coisas aqui que não podem mais ser ditas, você pode ser processado, você pode ser criminalmente responsabilizado se você ficar sustentando essas coisas aqui hoje, sabe? Então, eu acho que o trabalho deles é fantástico nesse sentido, eu parabenizo, eu tenho visto as pessoas preocupadas com a forma, eu falo, gente, a forma é outra discussão, a forma é outra discussão, a gente pode até discutir a forma também, mas nesse momento o que interessa é o conteúdo, sabe? Nesse momento o que interessa é o conteúdo, é a proposta de a gente não continuar repetindo determinados raciocínios que estão contidos na obra kardeciana, gente, ela é uma obra do século XIX. Assim como ninguém vai ficar estimulando a pedofilia porque lê os livros de Platão, né? Então, assim, a gente tem que saber ler cada autor contextualizado. Ah, Kardec é atemporal, o Espiritismo é atemporal. Gente, vamos parar com essa bobagem. Isso não existe. Isso não existe para nada nesse mundo. É tudo humano. Toda a nossa produção, toda a nossa construção é construção humana. Somos nós, seres humanos, construindo nossa realidade, nossa narrativa, nossa explicação de mundo, de vida. Tá? Ah, mas e os espíritos? Os espíritos são parceiros nesse processo, mas eles dependem de nós. E fazem através das nossas mãos, da nossa inteligência, da nossa cultura, do nosso imaginário. Então, a gente tem que ser capaz de fazer essa leitura, e a minha intenção é que o livro ajude nesse sentido, sabe? Porque a gente consegue contribuir também com o melhoramento desse mundinho nosso do ponto de vista da justiça e da verdade, Fábio.